Olá, bom dia! A paz do Senhor Jesus Cristo para você! Você está ouvindo o Pão Diário. Hoje é dia 19 de março. A leitura de hoje é Êxodo 30, João 9, Provérbios 6 e Gálatas 5. Êxodo. Êxodo, capítulo 30. E farás um altar para queimar o incenso. De madeira de acácio farás. O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado, e 2 côvados a sua altura. Dele mesmo serão as suas pontas, e com ouro puro o forrarás o seu teto, e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Nos 2 cantos as farás de ambos os lados, e serão para lugares dos varais com que será levado. E os varais farás de madeira de acácia, e os forrarás com ouro. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as suas pontas com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações, santíssimo é ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando os contares. Todo aquele que passar pelo arrolamento dará isto: a metade de 1 ciclo segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de 1 ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que passar pelo arrolamento de 20 anos para cima, dará a oferta alçada ao Senhor. O rico não dará mais, e o pobre não dará menos da metade do ciclo, quando derem a oferta alçada ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram. E isto lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua descendência nas suas gerações. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, e de canela aromática a metade, a saber, 250 ciclos,
e de cálamo aromático 250 siclos, e de cássia 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras 1 hin. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição. Santo é, e será santo para vós. O homem que compuser um perfume como este, ou dele puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias aromáticas, estoraque, e onixa e galbano, estas especiarias aromáticas e o incenso puro em igual proporção. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E uma parte dele moerás, e porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que fareis conforme essa composição, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. João. Capítulo 9. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este. E outros: Parece-se com ele. Ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos, e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros:
como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: Que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: É este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram: Sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto, porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Já vo-lo disse, e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: Discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: Vemos, por isso o vosso pecado permanece. Provérbios. Provérbios, capítulo 6. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, e te deixaste enredar pelas próprias palavras, e te prendeste nas palavras da tua boca, faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, já que caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te, e importuna o teu companheiro. Não dês sono aos teus olhos, nem deixes adormecer as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento.
Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza como o meliante, e a tua necessidade como um homem armado. O homem mau, o homem iníquo, tem a boca pervertida. Acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Há no seu coração perversidade, todo o tempo maquina mal. Anda semeando contendas. Por isso a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª, a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada, e a lei é luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardarem da mulher vil e das lisonjas da estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas aos seus olhos. Porque por causa de uma prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça da alma preciosa. Porventura, tomará alguém fogo no seu seio, sem que suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queimem os seus pés? Assim ficará o que entrar a mulher do seu próximo. Não será inocente todo aquele que a tocar. Não se injuria o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome. E se for achado, pagará o tanto 7 vezes. Terá de dar todos os bens da sua casa. Assim, o que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque os ciúmes enfurecerão o marido, de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Não aceitará nenhum resgate, nem se conformará por mais que aumentes os presentes. Gálatas. Capítulo 5. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido? Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor.
porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. A palavra de Deus nos encoraja, corrige e orienta. O que ela lhe trouxe hoje? Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Compartilhe o Pão Diário com seus amigos. Até amanhã. Tchau, fique com Deus.